Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a nossa Semana do Empreendedor Digital, onde vocês se inscreveram aqui nessa página e de antemão eu quero agradecer muito pelo tempo que você tem dispensado para a gente poder conversar um pouquinho sobre empreendedorismo. E hoje o objetivo dessa palestra, dessa série de vídeos, é justamente mostrar para vocês que empreender hoje não é mais aquele bicho de 7 cabeças de antigamente. O mundo passou por várias transformações e a pandemia, de certa forma, acelerou essas transformações e eu gostaria de, com isso, mostrar para vocês como que a gente pode empreender hoje. Você pode empreender hoje, você que sempre sonhou em ter o seu próprio negócio, você que sempre teve a ambição de ter o seu próprio negócio, mas nunca teve a coragem de começar. Então nós vamos trabalhar durante esses 3 dias mostrando, primeiro, hoje eu quero fazer um panorama de como o mundo dos negócios mudou de um tempo para cá, né? Por conta principalmente da pandemia. O que aconteceu com as lojas, né? O que aconteceu com pessoas que em determinado momento chegou em casa e com a triste notícia que foi demitido, foi desempregado, que a loja fechou, e o que essas pessoas fizeram para mudar a história da vida delas. Momento onde a maioria das lojas estavam fechando, o desemprego estava em alta, e nós vamos entender amanhã como que essas pessoas se comportavam, como que essas pessoas, o que elas fizeram para continuar no mercado de trabalho. Não só continuar no mercado de trabalho, mas também buscar o sustento da família, buscar o sustento do lar, que um momento onde o mercado estava em recessão, o mercado estava parado. Então, quero passar aqui para vocês o que nós vamos ver no decorrer desses 3 dias. Então, primeiro como o mundo dos negócios mudou, né? Mostrar o que aconteceu com as lojas, os funcionários, por conta da maior pandemia dessa história. Amanhã nós vamos falar sobre exemplos de pessoas que mudaram o rumo de suas vidas. Você vai conhecer pessoas comuns e como elas se comportaram diante de uma situação de desespero e perda de renda. O que fizeram e como elas hoje estão. Nós vamos trazer exemplos de pessoas, né? E no último dia, na quinta-feira, nós vamos falar sobre quais as habilidades que você precisa para iniciar qualquer negócio. Você vai entender o que é necessário saber para iniciar qualquer negócio e por onde começar. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Bruno Neiva, mais conhecido como empreendedor digital. Tenho 43 anos, casado, pai de um casal de filhos, sou empresário, sou empreendedor compulsivo. Eu sou daquele assim que penso, logo existo. A minha esposa até brinca muito comigo, fala assim que ninguém pode me contar nenhum tipo de negócio, porque logo eu estou querendo ser sócio, estou querendo fazer um negócio acontecer. Atualmente eu tenho uma agência de publicidade em Goiânia, que é a Casa da Árvore Comunicação, uma agência que já tem 13 anos
que estou à frente desses trabalhos, de atendendo desde pequenas, médias e grandes empresas. Tenho uma produtora de vídeo e tem vários negócios na internet. Depois vocês podem acessar aí o meu site brunoneiva.com.br e lá você vai ter um pouquinho da minha biografia e também quais são esses negócios que eu empreendo na internet. Então, como eu falei, que essa semana o meu convite é para que vocês possam participar dessa semana inspiradora, que realmente eu possa ser uma pessoa que possa encorajar vocês a talvez tomar aquela decisão que você sempre estava deixando para mais tarde, que eu não consigo, eu não posso, eu preciso ter o momento ideal. Então nós vamos entender um pouquinho e quiçá você possa ser encorajado dentro dessa semana, onde eu vou mostrar para vocês que o bom não é inimigo do ótimo. Muitas das vezes as pessoas querem empreender, elas querem ter a situação ideal, o momento ideal. E esse momento ideal a pessoa fica se procrastinando, fica esperando, sendo que hoje, se você quiser começar qualquer negócio, você consegue, e hoje está muito mais fácil, justamente por conta do digital. Então, vamos iniciar aqui a nossa apresentação, as transformações provocadas pela pandemia e os impactos dos negócios. Quando, em março do ano passado, 2020, quando iniciou-se a pandemia, nós pudemos observar que várias empresas fecharam as portas. Chegou um momento onde várias empresas foram obrigadas a fechar as portas. E, de certa forma, quando isso acontece, aparece também a questão do desemprego, As empresas não conseguem bancar os seus custos, as suas despesas, e querendo ou não, o quadro de desemprego ele vai acontecer, e foi o que nós pudemos observar. Apesar dos incentivos que o governo federal fizeram para que as empresas não demitissem os seus funcionários, inevitavelmente, hoje nós já estamos no mês de maio de 2021, um ano e 2 meses depois de quando tudo começou, as demissões realmente aconteceram. E nós temos um panorama aqui de alguns exemplos de empresas que eram consideradas empresas milionárias, empresas muito grandes, e como elas se comportaram. A Avianca, a companhia aérea que teve mais de 30 milhões de passageiros em 2019, e uma das maiores empresas da América Latina, pediu falência em maio do ano passado, após ter todos os seus voos comerciais cancelados desde meados de março devido à pandemia. A Hertz também, uma empresa internacional de aluguel de carros, ela anunciou uma dívida líquida de quase 18 bilhões em seu balanço patrimonial só no mês de maio. Só nos Estados Unidos foram mais de 10 mil demissões de funcionários. A Saraiva, a rede de livraria, ela entrou em recuperação judicial em 2019, e naquele momento, em maio, já tinha sido 7 lojas que foram fechadas devido ao impacto financeiro da pandemia. A Latam, que é a TAM, ela continua operando e foi a maior empresa aérea do mundo a recorrer a uma recuperação judicial devido às consequências da pandemia. Recentemente, a Bolsa de Nova York anunciou que vai parar de negociar as ações da empresa. Outra
outra empresa gigante aí que nós podemos ver aí, principalmente nos noticiários, a Sony, após 48 anos no país, a empresa anunciou em setembro de 2020 que iria encerrar a fabricação e venda de TVs e áudios e câmeras em meados de 2021. A Mercedes-Benz anunciou em dezembro que deixaria de produzir automóveis na fábrica de Iracema, em São Paulo. A Ford, uma das maiores montadoras aqui que nós tínhamos aqui no nosso país, decidiu encerrar a produção e fechar 3 fábricas após mais de um século no mercado brasileiro. Então, nós podemos ver que nessa conjuntura da pandemia, do coronavírus, ela foi responsável pelo fechamento de 4 em cada 10 empresas aqui no nosso país. Isso aqui é um dado do próprio IBGE. Então, chegou a pandemia, as lojas foram obrigadas a fechar, não vendiam, não movimentavam, e de certa forma teve que fazer corte de custos, de despesas, e com isso várias empresas foram fechadas e o desemprego aconteceu. Aqui eu trago para vocês quais são os ramos de atividades que mais foram impactadas pela pandemia, atividades artísticas, criativas, os shows, os espetáculos, transporte aéreo, as empresas aéreas, transportes ferroviários, metrorroviários de passageiros, transporte interestadual, intermunicipal, transporte público, urbano, serviços de alojamentos, hotéis, como principalmente aqueles hotéis que viviam de acomodações para as empresas, perderam muito seu faturamento, serviços de alimentação, fabricação de veículos, automóveis, e dentre outros. Então, as pessoas também foram impactadas. Nós temos aqui que o desemprego em 2020 bateu o recorde de 13,4 milhões de pessoas desempregadas aqui no nosso país. Então, as empresas fecharam, as pessoas também foram impactadas e foram desempregadas, Desemprego no Brasil deve ter a 14ª maior taxa do mundo em 2021, que é o que nós estamos vivenciando hoje, Então, esses são os reflexos do que aconteceu no nosso país por conta da pandemia do coronavírus. Mas uma crise sempre traz mudanças positivas, Por mais que seja uma crise, surgem novos hábitos que provavelmente permanecerão para sempre depois da crise. Um novo jeito de trabalhar que deve se manter e uma aceleração na percepção de valor da inovação. Nós podemos ver que muitas das empresas elas tiveram que se reinventar, Hoje nós podemos ver que não só as empresas, mas o profissional que ficou no mercado, aquele profissional que continuou a trabalhar, ele teve que se reinventar. Vou dar um exemplo aqui dos professores. A minha esposa é professora, ela teve que aprender coisas que, se ela fosse aprender sozinha, ela ia levar talvez uns 5 anos para aprender. Talvez ela nem ia precisar. Hoje nós vemos que o professor, ele sabe mexer com câmera, com gravação de aulas, com WhatsApp, com o Google. Então, assim, o profissional teve que se reinventar. De certa forma, o que nós também vimos nas empresas? As empresas também tiveram que se reinventar. No meio da dificuldade encontra sempre uma oportunidade. Está aqui, o pensador Einstein, que ele falava que no meio da dificuldade sempre encontra-se oportunidade. Então, o que aconteceu? Com
as empresas e as pessoas tendo que se reinventar, a questão da digitalização aumentou muito no nosso país. Quem não migrou para o mundo virtual teve muita dificuldade de sustentar o seu negócio. E aí onde nós vimos que cresceu o número de pessoas, né, que trabalhava home office, começou a trabalhar home office. Eu, por exemplo, hoje na minha empresa, na minha agência, eu tenho 6 colaboradores. Todos eles estão trabalhando home office da sua casa. Logicamente que é algo que no meu setor, no meu ramo de atuação, era algo que a gente já sabia que funcionava, mas nós tínhamos medo, né? A gente tinha medo de encarar isso. Como é que seria esse comportamento? Se as pessoas iam ter a responsabilidade de fazer aquilo que elas realmente se estavam propondo a fazer. E de certa forma eu vou falar para vocês que eu me surpreendi. Os resultados começou a melhorar. A questão do desempenho do profissional, ele estando em casa, ele começou a render mais, e até a questão da criatividade. Então nós vimos que com esse processo de digitalização, muitas das empresas começaram a trabalhar home office, e algumas delas, acredito que nem voltam mais a trabalhar do modelo antigo. Nós vemos também que aumentou muito a questão do delivery, né? O delivery hoje é algo que já é normal, é algo que aumentou muito o uso dessa modalidade do delivery, né? A pessoa compra qualquer produto e vai uma moto ou um carro e deixa na casa com toda a comodidade. E a questão do e-commerce, né? O e-commerce cresceu assustadoramente. Nós vamos mostrar aqui para vocês a questão dos números, que antigamente a empresa tinha somente um site, né? E hoje não é mais um diferencial competitivo essa empresa ter somente um site. Então ela passa a ter também, a comercializar produtos e serviços na internet através do e-commerce. E o e-commerce no Brasil, em 2020, ele cresceu 73%, né? E ele segue em expansão. O faturamento do e-commerce em 2020 cresceu 56% e chegou a 41,92 bilhões, né? Um recorde muito grande, justamente por conta dessa mudança do comportamento, né? Então tudo hoje você pede, tem um aplicativo que você escolhe ali o produto e necessariamente você não precisa buscar, o produto chega na sua casa, né, através do e-commerce, através do delivery. O gasto com o delivery cresceu mais de 187% em 2020, né? Então aquilo que nós já havíamos falado, mudou o comportamento dos brasileiros, né? O hábito de pedir, principalmente comida pelo aplicativo, isso é uma coisa que mudou e não tem volta, né? Nós temos exemplo de empresas que tinham empresas em shopping centers que elas fecharam e o empresário teve que se reinventar, teve que ir para o e-commerce, e de certa forma esses empresários tiveram uma grata surpresa, que viram que o faturamento chegou a aumentar, né? Vou dar um exemplo aqui. Por que uma empresa hoje coloca uma loja dentro do shopping? Justamente por conta do fluxo de pessoas que vão passar ali na porta da empresa, do shopping. Só que os empresários começaram a entender que eles não precisavam ter essa empresa dentro do shopping. Se elas tivessem um e-commerce e o valor que ele investia em aluguel dentro dos shoppings, a metade disso, se eles colocassem na internet com tráfego pago, no Facebook ou no Google, eles conseguiam manter as suas rendas, diminuir as suas despesas e aumentar os seus lucros. Então isso aconteceu muito na pandemia. Lojas também que fecharam, lojas nas ruas que fecharam, ficaram somente
usando o digital para vender e usando estratégias para aumentar o tráfego, como o Facebook e como o Google, que nós vamos ver mais à frente. E, de certa forma, o aumento de empresas na pandemia, ela aumentou em relação a 2019. Uma das coisas que a gente pode observar é que aquelas pessoas que, de certa forma, ficavam desempregadas, elas se reinventaram e começaram a vender, começaram a empreender. E para que elas pudessem empreender, elas abriam a empresa, a maioria delas de MEI, né, do microempreendedor individual, porque essas pessoas elas precisavam de ter um CNPJ ali para poder cadastrar o seu produto ou serviço dentro do aplicativo, como um iFood, né? Então, assim, a abertura de empresas aumentou muito em meio à pandemia. E aí vem a pergunta, né? Bruno, todo mundo pode ser empreendedor? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Bruno, todo mundo pode ser empreendedor? Você está falando aí que hoje é mais fácil empreender do que antigamente? Sim, é mais fácil de empreender antigamente. Antigamente nós tínhamos aquele modelo mental que para você empreender você tinha que ter um capital muito grande, você tinha que ter uma loja com uma fachada muito bonita, você tinha que ter funcionários, você tinha que ter investimento para o marketing, né? Para rádio, para TV. Isso mudou, eu vou mostrar para vocês que isso mudou. E todo mundo sim pode empreender, né? Todo mundo pode empreender. O empreendedor, ele não nasce com um dom. Aquela pessoa que hoje tem o seu negócio, não é necessariamente que ela nasceu com um dom de empreender. Empreender, além de vontade, de coragem, de disposição, a pessoa precisa saber algumas técnicas. E essas técnicas são ensinadas, essas técnicas são aprendidas. Então basta que a pessoa tenha a vontade, né? E ela fala assim, eu vou fazer acontecer, eu vou empreender, né? Tudo bem que nós temos um índice muito grande aí de a cada 10 empresas que abrem, né? E fecham 5 delas, 6 delas fecham em um ano. Isso acontece. Só que hoje, justamente por conta da internet, é muito mais fácil você empreender. Você consegue montar um negócio da noite para o dia. Você tendo um site, você tendo um Facebook bem feito, um Instagram bem feito, você sabendo desenvolver uma landing page para vender seu produto ou serviço, criar um catálogo de produtos para vender pelo WhatsApp. Então, esse é o caminho que a maioria das pessoas hoje que estão empreendendo e por necessidade, elas viram que da noite para o dia elas conseguem ter o seu negócio, começam a vender para os amigos, dos amigos começam a vender para os amigos dos amigos, depois ela abre um perfil no Instagram, no Facebook. O que a gente precisa ter é atitude e vontade de querer mudar. A minha vida inteira eu fui um cara inconformado, um cara que sempre queria ganhar mais. A vida inteira eu comecei a trabalhar no banco e eu vi as pessoas fazerem, principalmente os corretores, vendedores, eles faziam o seu salário, eles ganhavam muito. E eu trabalhava de administrativo e ganhava somente aquele valor por mês. E aquilo acabava comigo. Enquanto eu não parei para falar assim, poxa, eu quero poder aproveitar mais a minha vida, eu quero poder fazer o meu salário, eu quero poder ter o meu tempo, porque muitas das vezes a gente vê um empreendedor, um cara que já tem um bom tempo que tem o seu negócio, a gente pensa que aquele cara ali foi um cara sortudo. Não, mas a gente não vê o tempo que esse cara teve para poder ter o seu negócio, a coragem que ele teve, né,
para talvez aguentar aí durante ficar 20 dias, 30 dias sem receber um centavo. Mas o mais bacana de você ser empreendedor eu sempre falo isso para os meus amigos, quando a gente vai empreender é diferente. Quando você está trabalhando para os outros, quando você é empregado, você tem aquela segurança do seu provimento, do seu salário todo final do mês. Chega lá dia 30, dia 5, você está recebendo. E nós que somos empreendedores, eu falo que a gente tem que ter estômago, porque às vezes a gente passa 27 dias sem vender um produto nosso. Só que aí chega no 29º dia, você vende um produto que às vezes vale a venda vale para o mês todo, vale até por quiçá 2 meses. Então o empreendedor é esse cara que tem que ter coragem, esse cara que tem que ter estômago, né? Esse cara que ele paga o preço, ele corre o risco, né? O empreendedor, uma das características dele é que ele corre o risco. Ele é um cara que corre o risco de talvez chegar a 30 dias e não vender, e não faturar. Mas ele sabe que o momento dele vai chegar, né? Já o trabalhador, ele é limitado, os ganhos dele são limitados. Existem pessoas que nasceram para ser empreendedores e pessoas que infelizmente nasceu para trabalhar para os outros e ter uma vida, vamos assim dizer, limitada, né? Você vende as suas horas para a empresa. Então, assim, eu tomei a decisão de empreender e eu acredito que tomei a decisão correta, porque antigamente, quando eu casei, eu trabalhava no banco, minha esposa às vezes me chamava para almoçar num restaurante e eu ficava meio sem graça. Por quê? Porque o meu dinheiro era limitado. Então, a partir do momento que eu falei assim, eu vou mudar de vida, eu vou trabalhar, ter o meu próprio negócio, foi a partir daí que as coisas mudaram, e eu vou contar essa história mais para frente, no terceiro dia do nosso encontro. Então, atitudes empreendedoras são o resultado de escolhas individuais, não uma tendência natural. Existem 2 tipos de empreendedores, né? O que são motivados pela oportunidade, né? E os que são motivados pela necessidade. E o que nós pudemos observar, principalmente nos últimos anos, que várias pessoas tiveram que empreender por necessidade. E às vezes é aquela pessoa que não tinha técnica, que eu vou passar que nós vamos falar no nosso terceiro encontro. São pessoas que não estavam no momento propício, que não tinham investimento, né? Mas que por necessidade era tudo ou nada. E eles foram por um caminho que hoje não tem também mais volta. Hoje eu converso com alguns empreendedores, principalmente esses que tiveram que empreender por necessidade, e eu pergunto: você tem saudade daquela vida antigamente, você acordar 8 horas da manhã, pegar o ônibus e trabalhar lá onde você trabalhava? Eles falam: não, Bruno, e agora é daqui para frente. Então, são algumas escolhas que nós temos que tomar, né, que realmente, dando certo, elas realmente, as pessoas não voltam atrás, não querem mais trabalhar para os outros, né, e a tendência é só crescer. Outra coisa que a gente tem que ter muito em mente, a questão de empreender, é qual o seu porquê, né? Por que você quer empreender? Porque eu quero ter mais dinheiro? Não sei se isso é um porquê. O meu porquê eu queria ter a liberdade financeira, liberdade de tempo para poder fazer o meu ganho, para me poder viajar. Numa quarta-feira, quer viajar? Vamos viajar, entendeu? Pega a família e viaja. Não preciso pedir, não posso porque eu estou trabalhando, né? Então, assim, qual o seu porquê? O meu porquê era para ter a liberdade financeira, liberdade de tempo, né? E isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu sou o tipo do cara que tem hábitos noturnos. A minha vida inteira eu dormi 2, 3 horas da manhã. E há 18 anos atrás, foi quando eu tinha o meu último emprego, eu sempre chegava atrasado.
porque eu dormia 3 horas da manhã, tinha que estar 7 horas no emprego, eu chegava lá 8h30, 9 horas. Então, qual que é? Esses são exemplos do meu porquê. Eu queria ter liberdade para ter o meu tempo, trabalhar na hora que eu quero, buscar a minha liberdade financeira, aumentar os meus ganhos, não poder ser aquela pessoa limitada que tem um salário todo mês, aquele valor daquele salário todo mês. Então, qual o seu porquê? Por que você quer empreender? Por que você quer mudar, trabalhar para deixar de trabalhar para as pessoas e trabalhar para você? Busque o seu porquê. Então, hoje o que eu queria passar para vocês é esse panorama de como o mundo mudou, como as empresas mudaram, como as pessoas tiveram que, por necessidade, mudar e empreender. Amanhã, nesse mesmo horário, às 20 horas, eu vou trazer aqui exemplos de pessoas que mudaram o rumo das suas vidas, né? Por que elas tiveram que empreender, por onde elas começaram, quais foram os desafios que eles tiveram, e que possa servir de encorajamento e que possa servir também de incentivo para que você também possa decidir a empreender. E no terceiro dia eu vou mostrar para vocês quais as técnicas, o que você precisa para você poder empreender, principalmente começando no digital, que acredito eu que é a maneira mais fácil hoje de você poder ter o seu negócio. Você pode montar o seu negócio da noite para o dia na internet, e com isso você pode ali, com o tempo, avaliar se realmente esse negócio vai ter saída ou não, se é um negócio promissor ou não, se é um negócio que vale a pena investir. E valendo a pena investir, no segundo momento você já pode abrir o seu CNPJ, né? Você pode investir porque no digital você já viu que dá certo, que funciona. Então é isso aí. Quero agradecer o tempo que nós tivemos aqui junto, e não se esqueça, amanhã às 20 horas nós vamos falar, então, trazer exemplos de pessoas. Vai ser uma exposição muito bacana, porque realmente nós vamos trazer exemplos de pessoas reais. Então te espero amanhã. Um forte abraço e fui!